estabelecida a conexão. Palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 25, verso 38. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Pai, eu te dou graças, eu te honro. Eu amo, Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo, Deus, a forma com que o Senhor escolheu nos resgatar, nos dirigir e nos amar. Sou grato ao Senhor por tudo. Obrigado, Deus, porque nos tornastes, ó Deus, autoconscientes, ó Pai, e assim, ó Deus, nos deu a condição de te conhecer. Deus, te louvo, agradeço a ti, espero na tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. Liberdade, posse e conserto. Na leitura bíblica deste ano, eu cheguei a esta conclusão, que talvez cheguei dentre as diversas conclusões chegadas, neste versículo parece que é um resumão daquilo que Deus pretende, fez, fará em nós, todos os dias, no ontem, no hoje, no amanhã, ou seja, na sua existência. E a primeira coisa que Deus relembra, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Eu achei isso interessante, que é tão básico tirar da terra do Egito, né? E essa coisa de tirar o povo da terra do Egito é tão assistida, né? Até a Disney faz Moisés, né? Eles não curtem muito Deus não, mas Moisés eles curtiram. E é assistido, é lido, é cantado, e é uma das histórias marcantes do Velho Testamento, é a saída do povo do Egito. Mas hoje, na leitura de hoje, para quem está lendo Números, eu fiquei impressionado mais uma vez com a história do maná. O maná, aquele pãozinho, né, que parecia um grão de mostarda que caiu, com seu sabor de azeite novo, mas que o povo podia moê-lo, fazer farinha, fazer diversas coisas ali, uma comida deliciosa, mas o povo se reúne e reclama de ter saído do Egito. É sabido, mas interessantemente e intrigantemente, mais uma vez veio à tona em minha mente, de como o povo não queria sair do Egito. Não queria não porque não amassem a Deus, não porque não soubessem que havia uma luz brilhante em Deus, mas por estar acostumado com o Egito. Eu achei interessante que, se você ler a miúdo, você irá perceber que no Êxodo, no Gênesis, no final do Gênesis, no Êxodo, de uma certa forma, Deus coloca e ele faz toda uma situação, porque estava tudo em ordem. O povo estava ali com o seu pedaço de terra garantido no Egito, trabalhando harmonicamente no meio dos egípcios, estava ali tranquilo. Não tinha muito motivo para sair, não. Estava em ordem. Estou lendo um autor que ele diz que ele desenvolve a tese que Deus do caos, ele transforma em ordem. Foi assim na criação, tudo estava sem forma e vazia, do caos ele criou. Mas ele é também um Deus, Flávia, que dá ordem, ele gera o caos. E me parece que o povo de Deus só entende quando o caos é estabelecido. Aí eles se levantam para promover a ordem. E o povo estava em ordem ali no Egito, e Deus veio e trouxe um caos. Ele encheu o coração do povo e de Faraó de inimizade. Um romance de 400 anos não estava dando mais certo. Acho interessante isso, né? Poxa, viveram 400 anos ali em harmonia, um trabalhava para o outro, um ganhava do outro, e pá, enfim, resolvido, em aliança. Coabitando pacificamente, mas de repente tudo desanda. E morre gado, e acaba-se a plantação, e morre filho, e a água se transforma em sangue. E o caos está estabelecido. O povo, no início, queria sair, Faraó não. No fim, Faraó não suportava mais aquele povo lá e mandou sair. Aí foi igual que nem Deus queria. Mas o povo, em essência, chega no deserto e se esquecem de tudo que haviam vivido, da promessa, enfim, e reclamam e sentem saudades das cebolhas, do alho, enfim, de tudo que eles tinham
no Egito. Deus começa a sequência dizendo: eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por ser Deus, ele pôde e quis tirar o povo da terra do Egito. Não foi uma ação não comedida, não medida, não calculada. Mas o ponto de partida de Deus tirar o povo do Egito foi o fato de que ele era Deus. E não só Deus, de ser o vosso Deus. Percebe que não foi uma retirada aleatória? Percebe que não foi uma retirada sem pé, sem cabeça? Ele era Deus, ele era o Deus daquele povo, e já estava na hora da ordem daquele povo se transformar num caos. E foi isso que ele gerou. Ele foi lá no Egito tão amado de Israel, e transformou tudo aquilo ali numa bagunça, numa baderna, numa inimizade, ao ponto de Faraó não querê-los mais lá, ao ponto deles não quererem mais estar lá. Me parece que só estamos prontos para sair das circunstâncias quando Deus gerar esse caos, ao ponto da circunstância não querer mais a gente lá e da gente não querer mais estar lá. Mas, enfim, foi uma ação meticulosamente calculada por Deus. Eu sou Deus, eu sou o vosso Deus, e eu te tirei do Egito. A razão de ser tirado do Egito foi o fato de eu ser o seu Deus. Mas olha que na primeira proposição, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Aqui há uma coisa intrigante, que me parece que esse povo, objeto da ação de Deus, não estava ligado de que ele era o Deus deles. Achei isso interessante. Como pode uma descendência tão ligada a uma história tão profunda ter se esquecido de que Deus era o seu Deus? Ao ponto de Deus ter que lhes contar: só vos tirei do Egito porque eu sou o vosso Deus. Então, Gabriel, eu concluo que se esse povo, nesse dia, estivesse inteirados de que o Deus de Israel era o seu Deus, não precisava dele contar. Vinícius falou recentemente, na revelação de Moisés da sarça ardente: eu sou o que sou. Deus precisou revelar-se a Moisés, o libertador, aquele que estava passos à frente do povo, aquele que seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Deus precisou lhe contar quem era. Imagina como estava Deus na mente deste povo. Se Moisés, o libertador, precisou ser aberto sua mente, seus olhos, imagine o povo. Mas assim Deus o fez, porque Ele é Deus daquele povo, Ele os tirou da terra do Egito. E para tirar, Ele transformou tudo que estava em paz, transformou em guerra. E esta mesma obra é feita hoje em nossas vidas. Costumeiramente, Deus precisa pegar a nossa ordem e a transformá-la num caos, para que a gente pare e pense, e relembre que temos um Deus. Então o caos, então as tribulações, elas necessariamente não são, ou nem sempre são, uma arma do inimigo. Às vezes, ela é uma arma de Deus para nos chamar a atenção. O fato é, eu tenho os meus Egitos particulares, você tem os seus Egitos particulares. Mas assim como eu tenho o meu Deus, você também tem o seu Deus. E aí conclui também na leitura deste ano, que pasmem vocês, mas foi a minha conclusão, que a ideia inicial do povo sair do Egito não foi necessariamente do povo. Não foi o povo que chegou lá e falou assim: nós estamos cansados de trabalhar para Faraó, vamos sair daqui, vamos adorar o Deus dos nossos pais. Mas partiu do próprio Deus. Foi Deus que, na escrita da história,
acelerou o Faraó, encheu o coração do povo de desejo de se libertar e foi lá agir com sua providência. Mas a ideia de sair do Egito foi de Deus. Isso é bom, isso é ruim, João. Isso é bom porque Deus se importa com os seus. Glória a Deus. Isso é ruim porque quando você está acomodado no seu Egito, talvez possa ser, Juliana, que Deus ainda não moveu para que você saia dele. Os motivos eternos pelos quais Deus nos deixa ficar nos nossos Egitos particulares, eu não sei. Jamais saberei, nem dos meus, quanto mais, quiçá dos seus Egitos. Os motivos, Ivanilda, pelos quais Deus resolveu me tirar dos meus Egitos, eu pressuponho que é o seu amor, o seu desejo de que eu esteja com Ele na eternidade. Mas exatamente jamais saberei. Eu o louvo, porque num determinado momento Ele olhou para mim e disse assim, está na hora, vamos sair do Egito? Vamos bagunçar isso aí para que você queira sair do Egito, para que o Egito não te queira ir mais. Vamos bagunçar isso daí para que você olhe para mim e saiba que eu sou o vosso Deus. Há uma relação intrínseca e incrível aqui, um povo que precisava se libertar, mas um Deus que precisava se mostrar a um povo que precisava saber quem era o seu Deus. Talvez o que te falta é saber quem é o seu Deus. Quem é o Deus que te tirou do Egito? É muito comum as pessoas estarem na igreja por N motivos. No pastorário São Miguel do Araguaia, lá tinha umas 8 famílias dentro da igreja. A igreja era composta de umas 8 a 10 famílias. Famílias de núcleos muito fortes. Então, se um membro da família gostava do pastor, todos gostavam. Se um membro da família ia no culto, todos iam. Não tinha uma semana que ele tinha um motivo, porque era fácil. Isso eu entendi. O que eles não entenderam é quem era o Deus deles, a quem eles serviam, a quem eles haviam sido libertos, ou por quem eles haviam sido libertos. Talvez individualmente o que você precisa entender com urgência, Lucas, é saber quem é meu Deus, olhar para o meu Egito particular. E se ele não estiver em causa, perguntar, Deus, toca fogo nisso. Para que eu queira sair dele, para que ele queira sair de mim. Havia uma revelação a ser completada. Quem era Deus, quem era o Egito e onde o povo estava. E aí Deus, é claro e nítido no Levítico, eu sou o Senhor vosso Deus. E que te tirei da terra do Egito. Não é possível sair do Egito se Deus não tirar você de lá. Pode deixar lá. Você me incomoda mais do que ele. Você indo e vindo me incomoda mais do que ele aí. Né? Mas enfim. Chega um determinado momento da vida que ou eu saio do Egito ou eu morro no Egito. E aí, nesse exato momento, eu preciso saber quem é esse Deus que se preocupa comigo, que me quer tirar. Quem é esse Deus que tocou o caos na minha vida para que eu o visse? Não havia outro motivo. Tinham comida, tinham habitação, tinham segurança, estavam debaixo da guarda de Faraó. Só não adorava o seu Deus. E a proposta era clara. Deixe meu povo ir para que me adorem no deserto. O objetivo era simples e claro. Era sair para adorar. Ou seja, enquanto você estiver trancafiado no seu Egito, você não poderá adorar a Deus. Porque a sua relação com Deus estará partida. Você precisa ter nitidez de quem é seu Deus, do grande eu sou.
Tem até um livro, né, pessoal do seminário aí, a progressiva revelação de Deus no Velho Testamento. Deus foi se revelando. Após ser esquecido com a queda de Adão e Eva, ele voltou a se revelar em Abraão e foi se revelando aos poucos até dizer para Moisés: eu sou o que sou. Até dizer para o povo: foi eu, vosso Deus, que te tirou dessa terra. Mas a pergunta que eu tenho me feito sobre mim, sobre você, é quando? Em que tempo Deus irá vos visitar e te tirar do seu Egito particular? Em que momento? E ouso dizer em que ponto de caos será necessário chegar para que você sinta vontade de atravessar o mar. Em que ponto de caos será necessário que eu chegue para que eu queira atravessar o mar? Mas ele continua na sua revelação: eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro, então restabelecemos essa relação. Vocês estavam presos no Egito, eu sou vosso Deus, que vocês não fazem ideia do que sou capaz. Eu fui lá e tirei vocês do Egito, com um fim distinto. Deus não tira ninguém do Egito. Interessante que essa era uma preocupação do povo. Uai, mas tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui na beira do mar? Já viu isso, você, quando você se converte? O primeiro obstáculo, você pensar: mas Deus me salvei para isso aqui agora? Foi para isso que Deus me salvou? Os mais ousados dizem: eu estava melhor lá no mundo. O povo também diz, à beira do mar, com o mar à frente, egípcios atrás. Até cantamos, né? O povo: mas foi para isso, Moisés, que Deus nos tirou? Não, Deus tira todo indivíduo que Deus tira do Egito, ele tira com um propósito distinto, para vos dar a terra de Canaã. Olha que resumão bíblico: eu sou o vosso Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã. Acho isso incrível, porque ele nos tira do nosso Egito particular para nos dar uma terra de liberdade. Para nos dar uma terra que mana leite e mel. Para nos dar uma terra de prosperidade. Para nos dar uma terra onde nós teremos, sim, que vencer gigantes, que lavrar a terra. A gente tem a impressão que eles iam viver lá como Marajá, né? A agricultura ia ser por si, as uvas iam nascer por si, dar cachos gigantescos, as cabras iam chegar lá perto dos judeuzinhos lá e levantar a perna e o leite ia esguinchar. Não, eles teriam que plantar, que colher, que domesticar, que tirar o leite. Era uma terra de fartura, de conquista, mas de trabalho, de luta, de vitórias, algumas derrotas, mas uma terra que Deus havia prometido. Mexeu muito comigo, recentemente eu recebi um videozinho, até mandei, né? Você está desempregado, você não sabe cantar, você não sabe falar, mas você é escolhido. Você é feio, você não sei mais o quê, você é mais não sei o quê, mas você é escolhido. É mais ou menos isso, eu sou escolhido para uma terra chamada Terra de Canaã, com todos os seus gigantes, com todas as suas batalhas, com todas as suas crises, com todos os seus perrengues. Mas, Onísia, uma terra que Deus me prometeu. Às vezes eu olho para a escola e falo assim: meu Deus, que Canaã, né? Meu Deus, o Israel de Deus estava melhor do que eu. Lá só tinha um Golias, aqui eu tenho uns 4. Lá só tinha uma tribo de gigante, que tem umas 25 tribos de gigante. Quando eu olho para os meninos, então, para os Enzos da vida, para as Kathleens da vida, aí eu penso: meu Deus, é muito inimigo. Mas é a terra que Deus me deu. Isso faz sentido para mim. Então, independentemente do meu dia ruim, eu chego de tarde e sei: amanhã vai ser melhor, porque foi Deus que me deu. Então, independente do dia custoso, amanhã eu sei que o Senhor pelejará por mim,
Quinta-feira eu cheguei de idade cansado, estava cansado, calor, né? Muda o clima, cansado. Eu acordei sexta-feira e falei assim, de 4 horas da manhã, disse, Senhor, me dá uma estratégia hoje, porque hoje eu quero um dia de paz. Hoje não quero ficar falando, não. Não que tenha sido ruim, minha sala é boa, minhas salas são boas. Mas eu falei, Senhor, hoje eu quero que seja melhor, me dê uma estratégia. Você não está entendendo. Uma aluna, bonitinha, boa aluna, desse tamanho, eu vi, qual é o tamanho do João, ela? Vai ser amiguinha, você entrou na sala errada, eu acho que você é lá do jardim, você é lá do Imorvides Naves, né? Você não é dessa escola, seu tamanho não alcança os pés no chão, viu, Aline? Então ela fica o dia inteiro com os pés em cima da cadeira. Lá pelas 9, 8h30 da manhã, ela falou assim, tia, eu tive uma ideia. Eu, diga, põe um hino aí para nós. Eu, como assim põe um hino aí para nós? Aí eu lembrei, porque a lei, a legislação, o Código Civil, diz que o Estado é laico. Ele não é ateu, ele é laico. O Estado não diz que Deus não existe, ele diz que não pode apregoar religião dentro dos ambientes públicos, mas que Deus existe, ele nunca negou Deus. Há uma diferença entre ser laico e ser ateu. O Estado é laico. Ele, tá bom, vou pôr. E depois um daqueles velho arregaçado, tipo Cárita. Da Assembleia de Deus. Cadê? Nem acho, não achei a Cárita, cadê? Ah, tá ali. Tá gorda, Solange, tampou a Cárita, que eu nem vi ela. Tipo a Cárita gosta, né? Aí foi bem aquele. Menino, descobri um trem espetacular. Eu tenho 23 alunos, dos quais 20 frequentam a igreja de crente. E 20 alunos começaram a cantar. Eu falei, se cantar alto, a tia Marília, que é ruim, vai vir cá, vai brigar comigo. A gente é pertinho. Eles cantavam baixinho. E aí, a coordenação passei, você está passando tarefa demais. Eu falei, pô, peraí, eu passei 10 questões de matemática, probleminha simples. Nós ficamos 20 minutos à toa, porque deu uma acelerada na sala, eles cantavam e escrevia, e acertava, e terminava o hino, e começava outro, eles cantavam, ficamos cantando hino das 8 da manhã até 11h30. Pensa num dia de paz. Pensa no amanhã que os demônios saíram pelos vitrôs. Porque Deus nos deu a terra Canaã, com gigantes, com lutas, com batalhas, mas com vitórias, com estratégias. Sabe o que falta em você? Como seu pastor, ou pelo menos como pastor desta igreja, eu digo, sabe o que falta? Falta você querer sair desse seu Egito miserável, porque tem uma terra prometida diante de você. Porque há uma terra a ser possuída. Há uma liberdade a ser promulgada, e Deus nos tira do Egito. Há uma terra a ser possuída, e Deus nos dá as condições de possuir a terra. Para vos dar Canaã. O Canaã é de vocês. Eu vou dar ele para vocês. Vocês vão conquistar. Isso é liberdade de mente. Eu gosto de imaginar que vos tirei da terra do Egito é liberdade de corpo. Eu gosto de imaginar que vos dei a terra de Canaã é liberdade de mente. Talvez as maiores liberdades que Cristo proporciona a um ser humano é libertar a sua mente. O que eu conheço, convivo e diagnostico pessoas com a mente aprisionada é uma brincadeira. Deito e durmo. Aos 52 anos de idade, eu deito e durmo porque creio que o Senhor está comigo. Só não estou dormindo 12 horas porque não tem permitido, mas um dia aposentarei e irei dormir 12 horas. Mas o dia que dá 9, rola assim, sem acordar, sem ir no banheiro. Nos dias comuns tem sido 8, assim, diretão. E o que tem? Nada. A não ser a crença de que Deus me prometeu uma terra onde eu terei que cultivar, domesticar, lutar, mas que eu terei conquistas e vitórias pequenas, grandes, dia sim, dia não, mas a promessa não muda, a promessa não falha, a promessa permanece. Eu te dou a terra de Canaã. Aí aqui eu fico pensando, Jaqueline, que nós podemos escolher agora. Agora sim, nós estamos diante de uma escolha. Existe o meu Egito particular. Existe o Canaã de Deus ofertado e oferecido a mim. Eu disse de manhã na escola bíblica li isso num livro, que a chave do céu não está com Jesus.
ela está com você. Porque o texto de Apocalipse é claro. Ele chega na Laodiceia, na igreja de Laodiceia, e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Não é ele que abre a porta do céu para você. É você que abre a porta do céu para ele. Olha que coisa inimaginável. Uma terra com dificuldades, uma terra com gigantes, uma terra com agricultura, uma terra com pecuária para eu trabalhar. Mas eu tenho a força de Deus para vencer isso daí. Meu querido, sem querer ser coach já sendo, tu escolhe. Vai permanecer nesse seu Egito miserável? Ou vai encarar os gigantes e lutar? Ou vai encarar as ovelhinhas e tirar o leite delas? Ou vai encarar as abelhas? Você estava achando que um enxame de abelha, Europa africano, ou africano, sei lá, enfim, um bando de abelha africana ia vir com um balde de mel e derramar na cabeça. Eles, não, eles iam ter que tirar o mel. Ia levar picada, mas ia tirar o mel. Só que, costumeiramente, em nosso pecado, em nossa situação medíocre, em nossa carência afetiva, nós damos birra quando levamos picada, porque nós queríamos o mel na chupeta. Nós não queremos tirar o mel. Mas o Canaã foi prometido e existe. Então você escolhe. No Egito, você ganha cebolas no prato na sua mão. Na terra prometida, você tem que ir lá enfrentar as abelhas, a cabra, a agricultura, os gigantes e colher. Mas é seu. Mas é sua conquista. Mas é seu levanta e anda. Mas é eu sou contigo, não temas. Mas eu te ajudo, eu te fortaleço. Sabe, meus queridos? Você escolhe, vai permanecer no seu Egito ou vai avançar na sua terra de Canaã? Eu acho interessante essa sequência mágica que Deus usa no texto. Então vamos lá. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não estão sabendo disso, vocês não sabiam disso, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e sou vosso Deus. E tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês do Egito para dar a terra de Canaã. Por um motivo claro. Para ser vosso Deus. Viu que o tom mudou? Agora, olha lá, agora eles mudaram, melhoraram a versão ali da live. Olha lá, eu sou o Senhor vosso Deus. Tem alguma dúvida de que Deus é Deus deles? Tem alguma dúvida? Ele disse claramente, eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus, pronto, acabou. Eu tirei vocês do Egito e dou a terra de Canaã. Mas agora ele encerra o texto com uma proposição nova. Para ser vosso Deus. Quer dizer, parece que ele não era ainda. Como assim então, Rony Clay? Se eu sou o vosso Deus no início do texto, conto que eu tiro vocês do Egito, conto que eu boto vocês de Canaã, e faço isso para ser o vosso Deus, afinal, é ou não é? Afinal das contas, é ou não é? Toda essa obra é para ser o vosso Deus. Na lei existe, ou na legislação, ou na discussão da lei, existe uma coisa de fato e de verdade. Pode ser de fato, porém não ser de verdade. Pode ser de verdade, mas de fato não é. Enfim, Deus era Deus daquele povo. Se não me falha a minha memória, o pessoal do direito aí me ajude. Se não me falha a memória, ele era Deus de verdade daquele povo. Depois desta obra, ele passou a ser Deus de fato. Ou é o contrário? É isso ou é o contrário? Não me olhe com essa cara de interrogação. É isso? No português é isso? De verdade. Ou seja, de fato. A sequência muda, porque agora que nós tivemos essa relação, meu querido, eu te tirei do Egito, eu te dei a terra de Canaã, agora você sabe quem eu sou. Fiz isso para ser o vosso Deus. Incrivelmente que na primeira proposição, eu sou o vosso Deus, Deus sabia que era Deus daquele povo.
E ele fez essa obra para que o povo soubesse que ele era Deus deles. Consegue entender isto? Consegue entender a evolução? Onde nós chegamos? Disse tudo isso para te dizer, você é uma farsa, você é uma mentira. Enquanto você viver aprisionado no seu Egitinho de meia tigela, na sua vida cristã de meia pataca, Deus é seu Deus de verdade, mas não é seu Deus de fato. Só quando Ele te tirar, quando você abrir a porta, quando você entrar na terra de Canaã, aí Ele será o seu Deus do dia a dia, o seu Deus da conversa, o seu Deus de andar junto, o seu Deus de te ajudar com o gigante, o seu Deus disse, olha, Senhor, me dá uma estratégia, porque hoje eu quero um dia de paz, e um aluno levanta, põe um hino aí, tio. Aí Ele será o seu Deus de fato. Aquele Deus que te guia pelo caminho, aquele Deus que te ajuda, aquele Deus que faz algo no seu cotidiano, que não te deixa, não te desampara. Mas sentiram que sutilmente no meio de tudo isso, em algum momento você precisa querer sair desse Egito? Você percebeu que em algum momento, em algum lugar no meio de tudo isso, você terá que escolher sair do Egito, ainda que isso te cause danos? Mas há muitos anos atrás eu ouvi uma frase assim, de Deus até dívida, do diabo nem dinheiro. Então é mais ou menos por aí. Ele quer ser o vosso Deus de fato, de atitudes, de ações no seu dia a dia. Mas no seu Egito, você tem outro Deus, é você mesmo. É você que manda. De cada 10 conversas que eu tenho como pastor, 8, a causa primordial daquilo que eu ouço é, eu sou meu Deus. Eu tive dó de mim, eu isso e aquilo, eu. Em resumo, Gabriel, eu estou no Egito. E quando eu disse que você tem o seu Egito particular, de todos os Egitos que eu conheço, o pior é quando o Egito que você está, o faraó é você mesmo. Ou seja, o Egito construído por você. Cuidado com seus Egitos particulares. Porque às vezes nós também Egito que foi outros que construíram, né, relacionamentos, enfim, a gente pode sair. É mais fácil. A gente pode até culpar. Mas quando o Egito que eu estou foi eu mesmo que construí, o faraó sou eu mesmo, esse é o Egito casca grossa, esse é o Egito pedreira. É tão difícil deixar dele, porque eu tenho que escolher entre eu e Deus. E é tão difícil me contrariar, mas Deus te chama a sair desse Egito, a entrar na terra que Ele prometeu, porque Ele quer ser seu Deus, de fato. De verdade Ele já é, Senhor, Deus de todas as coisas, mas de fato, de dia a dia, de conversa, de andar contigo, de saber o que você sente, de saber o que você precisa. E então, deixo para vocês nesta noite 2 lugares, o Egito e Canaã. E deixo 2 proposições. Eu sou Deus de verdade. E eu faço uma obra porque eu quero ser o vosso Deus, um Deus de fato. Como é que você vai encerrar os seus dias? Como é que você vai viver sua vida? Onde? E em qual lugar? No Egito ou em Canaã? Com qual Deus? O Deus de verdade ou o Deus de fato? Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu te louvo e agradeço a Ti. Tu és Deus de poder e glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu amo a Tua palavra, eu amo a revelação da Tua palavra, Deus. Eu amo, Deus, o Senhor, meu Pai. Deus, toma a Tua igreja, cada uma vida aqui, Deus, e cada uma, Deus, faça o que melhor lhe aprouver com a palavra do Senhor nesta noite. Guarda-nos, guarda as nossas mentes, os nossos corações. Enche os nossos corações do desejo de sair do Egito. Enche os nossos corações do desejo de conhecer a Tua Canaã. Não queremos só um Deus de verdade, queremos um Deus de fato, um Deus que está nas nossas vidas no dia a dia. Pai, vem sobre nós.
Toma a tua igreja, guarda a tua igreja e enche, Deus, com a tua presença, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. E você é autoconsciente, faça o que melhor lhe aprouver com a palavra de Deus nesta noite. Encerro como João. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, que ouça. E Deus te abençoe.